Alô, Alvinegro Praiano, falando ao vivo aí, fazendo uma live em nome do grupo Mundo Santástico e também do grupo do YouTube, meu canal do YouTube SFC Raiz. Lembrando aí cada vez mais, como sempre agradeço de coração ao apoio para quem é membro do grupo do Facebook e também para quem é membro do meu canal no YouTube chamado SFC Raiz também, beleza? Lembrando que esse vídeo aí vai ser gravado e está disponível nesse canal do YouTube que eu tenho também, né? Depois dá uma sapiada, beleza? Direto e reto, né? Esse mês de outubro aí que está acontecendo, é uma semana, um mês que estamos presenciando, acho que o mês mais visceral começou com o presidente afastado, não, tudo bem, o presidente afastado foi em setembro, um presidente interino, há poucos dias começou com vários momentos aí que o Santos tem o risco de perder pontos na FIFA e correr risco até de ser rebaixado, né? E agora o assunto do momento, né, que teve várias reviravoltas, ele entrou aí da contratação do Robinho e agora aí com o anúncio aí que culminou na suspensão do contrato da parte dele próprio, do Robinho, ou em comum acordo com o presidente interino Orlando Rolo. Vou falar também sobre esse assunto. É tanta coisa que está acontecendo nesse mês de outubro que olha que eu vou fazer pelo menos um resumo cronológico, né? Começando aí, por exemplo, desse momento perigosíssimo que o Santos enfrentou na nossa história, que eu acho que vai ficar marcado aí, talvez não tanto para a lembrança do torcedor santista, porque agora a gente está comentando na campanha do Brasileiro, que nós estamos na 6ª colocação, criticando o time, criticando o técnico Cuca, mas não tem ideia do quão perigo que a gente correu. O torcedor do Santos acho que não vai ter noção ainda do perigo que o clube correu nesse período aí, nesse comecinho de outubro, que ficou a poucos dias de tomar uma sanção na FIFA, de tomar sua primeira sanção, de perder pontos por calote de dívidas contraídas de contratações aí que a gestão do ainda presidente titular, né, agora presidente afastado José Carlos Pérez, conseguiu inflacionar as dívidas das gestões anteriores e contrair novas. Essa dívida com o Hamburgo, por exemplo, com o Kleber Reis, que ele já tinha sido notificado no ano passado com ameaça de sanções por parte da FIFA pelo Santos, foi advertido 2 e 3 vezes e nesse mês de outubro não fosse o acordo feito com um dos membros do comitê, ex-membros do comitê gestor, que fazia parte também da administração do seu presidente Pérez e agora é um candidato, provável candidato às eleições do Santos, conseguiu fazer um acordo para que inicialmente esse acordo fosse inicialmente resolvido. Ainda não está solucionado, foi apenas um acordo de parcelamento com o Hamburgo para que ele retirasse essa ação na FIFA, que o Santos corre o risco de perder pontos e corre o risco de ir para a Série B. O risco ainda é iminente, porque agora não bastou, mal que a gente comemorou esse alívio, nós sofremos outra sanção na FIFA, impedidos de contratar novamente por causa da dívida relativa ao Soteldo do Huachipato no Chile, que inicialmente estava pedindo aí 61 milhões de reais, só que agora recentemente baixou esse valor, né, que eles estavam protelando um valor ainda maior, por causa do que o Santos tentou bancar aí um valor que o Pérez prometeu e no fim não foi exatamente isso. Aí o clube justificou, né, conseguiu dobrar com a Comebol, conseguiu com a FIFA, pelo menos a dívida com o Huachipato é menor, mas ainda assim corremos esse risco e tá para lá para janeiro, logo da gestão nova que assumir nas eleições, né? Falando então, aí foi isso aí, cara, que infelizmente, né, a gente correu esse perigo que o torcedor santista agora está aliviado. A gente, pelo menos agora, pode ter dor de cabeça com o time, falar da derrota dessa semana diante do Atlético Goianiense, como que o Cuca errou, sendo que hoje, se tivéssemos ainda esse presidente afastado, que por incrível que ele pareça ainda quer retornar no clube, por meio de liminares, nós ainda já podíamos ter uma realidade completamente diferente, podíamos aqui estar preocupados já discutindo problemas como o Santos vai fazer para disputar a Série B, sem exagero algum, tá? O Santos correu esse risco muito sério, foi esse momento mais perigoso que o Santos viveu
em seus 108 anos de história, que por enquanto passou ileso. Aliás, falando no nosso querido presidente afastado, que deixou aí, né, outro ano vai começar a deixar aparecer os esqueletos, deixar os rastros, por exemplo, até o camarote do Artilheiros da Vila se encontrou num estado deplorável e que a diretoria resolveu interditar, um problema vergonhoso, né? Ainda bem que pelo menos o lado ruim dessa pandemia, né? O lado bom, se é que se pode dizer, dessa pandemia, é que o estádio da Vila Belmiro não pode comportar arquibancada, não pode ter presença de público, porque se tivesse testemunhar a deplorável situação que foi encontrada, o camarote dos Artilheiros da Vila, seria mais feio ainda, né? Pensando, então, e o seu Pérez ainda quer retornar como presidente titular do Santos. Eu acho que a maior contribuição que esse senhor poderia dar, né, pelo menos, é fazer cumprir uma de suas promessas de campanha, que está gravado na campanha da eleição dele, que ele chegou a sugerir uma proposta de que o comitê gestor vigente que terminasse o seu mandato com dívidas inflacionadas, aumentando a dívida do Santos, teria que pagar entre eles do próprio bolso. Isso está gravado e o seu Pérez falou isso, fez questão, né, de prometer isso por mais de 2 vezes, e eu já cheguei a colocar isso num dos vídeos meus no meu canal do YouTube e posso comprovar como quiser. Então a maior contribuição, Pérez, se você quiser voltar, viu, seu presidente afastado, é fazer cumprir essa promessa que você fez durante a eleição, que fez você se eleger, né? E não é tentar voltar na base de liminar, não é voltar na base de mão grande, sabe, presidente afastado, né? Cumpra uma dessas suas promessas aí que você fez. Na mão grande não volta mais. Isso é a maior prova de que Pérez tinha que sair mesmo. Tinha que ser retirado do Santos, né? Esse megalomaníaco irresponsável tinha que sair do Santos, né? Felizmente, dos males o menor. E, bom, bola para frente. Falando agora dessa questão do Atipato, que por causa disso não deu tempo nem de registrar o Copete, né? O Copete que poderia ser útil aí para o elenco nosso do Santos, que não deu a sanção do Atipato, apareceu, e infelizmente o Copete acho que não vamos poder contar com o jogador colombiano esse ano. A menos que surja aí um milagre, um acordo para que ele possa ser reintegrado aí, pelo menos auxiliar nesse elenco tecnicamente limitado do nosso Santos, né, que vai continuar aí mais uma vez sofrendo a sina de ser dependente de jogadores, né? Houve época que era dependente de Robinho, era dependente de Soteldo, de Neymar. Agora, já houve sim, um certo modo, dependente de Soteldo na época do Sampaoli, né, quando o Marinho não está jogando. Mas como ele está jogando ainda integrado na seleção venezuelana e o Marinho está lesionado, e essa partida diante do Atlético Goianiense escancarou mais ainda o quanto que somos dependentes de um jogador só. Fora isso, nosso elenco está realmente limitado. O Cuca está tentando se virar nos 30, mas também nem ele é perfeito, né? No último jogo, acho que ele entupiu demais os volantes, na qual ele sequer, né, volantes aí, por exemplo, que faz tempo que não jogavam no Santos e foram, né, jogaram agora. Por exemplo, esse zagueiro, o Laércio, que acabou de ser contratado, né, no tempo aí, no intervalo que deu para contratar, para ser registrado, e jogou até atletas da base aí que estavam segurando a onda, como o Alex Nascimento, que embora seja substituto direto do Luan Pérez, por isso ele não tenha optado não colocá-lo, mas também temos o Derek e temos o Wagner Leonardo, que deram conta do recado nesses respectivos jogos. Eu acho que, na minha humilde opinião, ter colocado ele investindo um pouco mais nos jogadores da base, talvez o Santos também, né, poderia ser um pouco mais feliz nessa partida, poderia ter arrancado um empate, né? Principalmente no quesito das mexidas que o Cuca fez, colocando o Anderson Ceará e outro que vou tentar me lembrar agora, e o Sandri, 2 atletas que estavam um tempão sem jogar. O Anderson Ceará estava um bom tempo no departamento médico, o Sandri foi uma última partida que ele tinha jogado ainda na época do Gesualdo Ferreira, no jogo diante do Corinthians, sem ritmo de jogo, embora tenha sido jogadores jovens. Mas tinha o Ivonei dando sopa aí, que voltou, fez uma partida boa diante do Internacional de Porto Alegre, que eu acho que sim, poderia sim fazer uma dupla com o menino Lucas Lourenço. Mas o Cuca preferiu colocar 2 caras com a mesma posição, virou uma pelada absurda que vimos na última partida.
desperdiçamos aí 3 pontos diante do time do Atlético Goianiense, que foi aí recentemente aí privado do seu treinador Wagner Mancini, que foi para os Gambás, e mesmo assim eles tiveram um esquema aí de jogar por apenas uma bola e conseguiram. Aliás, fazendo aquilo que o Santos não consegue fazer de jeito nenhum, em todos os técnicos aí recentemente que passaram, que é sem dar espaço, explorar chutes de longa distância quando tem uma equipe que joga na retranca. Isso é um impressionante, isso aí é algo que o Santos ainda, o Cuca ainda não consegue resolver. Na partida diante do Grêmio ele conseguiu aí alguns lances, alguns lampejos que foram desperdiçados aí por falta de pontaria, e pelo jeito agora nessa partida seguinte eles destoaram, parece que esqueceram, né? Continuam com aquela mesmice de jogar nas bolas aéreas. E aí, mas é claro, agora vamos falar do assunto Robson de Souza. Tá aqui, esse vídeo, essa é uma live excepcional para falar do Robinho, dessa situação aí que agora, todos já sabem, culminou aí na suspensão de contrato do atleta, que, na minha opinião, nem deveria, né, ter sido cogitada essa contratação do Robinho, não por causa, né, diante se ele é culpado ou inocente, não entrando no mérito disso, que não se cabe julgar, porque o processo ainda se encontra em trânsito julgado, né, mas infelizmente a mídia, né, já apertou o gatilho esse dia, essa sexta-feira, com esse áudio vazado, mesmo se tratando de um processo de segredo de justiça. Como que elas conseguiram fazer isso? Como eles conseguiram ter acesso a esse áudio? É importante que esse áudio tinha um teor, de certo modo, comprometedor e que causou uma indignação nos nossos próprios torcedores santistas. E acho que a decisão foi a mais sensata possível do Robinho, por enquanto, de dar um tempo de tentar resolver essa situação particular dele. E caso ele comprovar sua inocência, aí sim poder ser reintegrado aí ao Santos Futebol Clube, na qual ele próprio confessou em declarações aí que ele queria encerrar a carreira no Santos. Ainda há tempo de querer encerrar a carreira no Santos, caso, como sempre digo, reiterando, ele resolve esse problema, a situação dele, se ele comprovar realmente se ele foi inocente desse caso particular dele, que estava envolvendo o nome do clube. O clube não podia, né, ficar envolvido numa situação dessas. Mais cedo ou mais tarde, a imagem do clube ia ser abalada, com umas recentes pressões por parte dos patrocinadores, né, que já estavam fazendo um ensaio de fazer uma debandada contra, né, para abandonar o Santos, para ter um nome associado ao atleta, com esse caso de estupro dentro da Itália. Então eu vou fazer um case, né, cronológico dessa situação dele, para justificar o meu ponto de vista. Eu até, de certo modo, dei essa impressão de que ele ia defender o Robinho, mas eu fiz até um comunicado aí no grupo, que vocês podem dar uma olhada. Não foi uma questão de defesa ou de julgar o atleta Robson de Souza. Muitos vão dizer assim, alguns colegas santistas dirão assim, mas é aquelas passagens, por exemplo, que ele teve, inclusive aqui no Brasil, quando estava no Atlético Mineiro, que foi justamente nessa mesma época que culminou aí na condenação de primeira instância dele. Robinho foi condenado por esse caso, né, em primeira instância, em 23 de novembro de 2017, quando estava fazendo a sua temporada na equipe mineira. Já naquela época, começava a ter alguns, logo depois no anúncio da condenação dele, já havia uma mobilização por parte dos torcedores, de certos grupos de torcedores do Atlético Mineiro, cobrando a saída dele, em função dessa decisão judicial, né? Já tinha gente estampando faixas, grupos feministas em Belo Horizonte, estampando faixas na sede do Atlético, do mesmo modo que também houve quem apoiasse o Robinho também. Houve até uma certa polêmica, que houve relatos, inclusive, de agressões a grupos feministas que faziam eco para o Robinho sair, e tinham gente defendendo o Robinho, estampando até faixas na saída do clube em defesa dele. Depois, virou o ano de 2018, ele saiu. Saiu, em tese, de acordo com a imprensa da época, que foi noticiado nos jornais,
é que, não por causa e por influência da decisão judicial do problema dele, mas porque uma política que a diretoria do Atlético Mineiro na época fez de redução de salários, que inicialmente o Robinho declarou na imprensa que era favorável e depois voltou atrás. E quando voltou atrás foi aí, né, por causa desse motivo, que ele saiu do Atlético Mineiro e seguiu rumo para o exterior. Foi para a Turquia, onde passou por 2 clubes, sendo que um deles impunha-se uma cláusula dentro do contrato dele, que caso a Itália pedisse a extradição dele ou que a sentença fosse esgotada em todas as instâncias e fosse condenado, o contrato dele com um dos clubes tudo seria rescindido imediatamente, caso, por exemplo, a Itália pedisse a extradição dele. Nesse período que o Robinho ficou na Turquia, ele não participou de algumas partidas no exterior, porque ele poderia correr o risco de ser preso em solo italiano. Como, por exemplo, partidas de Liga Europa, contra a Roma ele não jogou, ele não foi viajar, ficou na Turquia, porque ele poderia ter um mandado de prisão se caso pisasse em solo italiano. E nesse intervalo, mesmo assim, Robinho não sofreu, não há relatos de que tenha sofrido pressão dentro da torcida dos respectivos clubes que ele passou na Turquia, com a mesma pressão que ele agora sofreu logo depois que foi contratado aí pelo Santos, ensaiando aí uma 4ª participação dele no clube. A diferença do tratamento da mídia daqui, de lá da Turquia para daqui, que quando a Keolia retornou para o Santos, houve um movimento nas redes sociais, não por parte de torcedores santistas, mas sim amplamente amplificado por profissionais que trabalham em meios de comunicação, ensaiando o movimento para pressionar o Santos Futebol Clube em se desfazer do Robinho. E pressionando o Santos, pressionando os patrocinadores. Isso não partiu da torcida do Santos, partiu de uma influência externa. Partiu de movimentos, né, de torcedores de outros clubes até, que também trabalham nos meios de comunicação, usando de sua influência na mídia para pressionar, né, diretamente os patrocinadores para minar a instituição Santos Futebol Clube. A razão foi por isso que eu publiquei um comunicado, né, que está inclusive disponível no meu perfil pessoal e no Facebook. Hoje, o portal GE, que pertence ao Grupo Globo, soltou um áudio com as declarações aí, um tanto de certo comprometedoras na imagem do Robinho, que agora ele vai responder. Os representantes dele, os advogados, depois deram as versões dele, fazendo a defesa do Robinho, dizendo que se trata de declarações fora de contexto, ou talvez questionando inclusive a qualidade do áudio, da montagem ou da tradução para a língua italiana, mas é algo que agora Robinho vai ter que resolver sozinho. Eu estava aqui preparado, né, para dizer, justamente para fazer um apelo para a diretoria e para o Robinho, né, para a pessoa Robson de Souza, para que ele tomasse justamente essa decisão. Robinho, Robson de Souza, se você realmente tem o Santos no coração, conforme você mesmo disse, conforme você apregoou por várias e várias vezes, era melhor que ele, partisse dele, Robinho, de fazer a suspensão do contrato. Nem esperar, por exemplo, a reunião do Conselho Deliberativo, que agora estamos em época de eleição, com um contrato assinado, mas em um período de 3 meses de intervalo, tal contratação num período eleitoral tem que ter uma anuência do Conselho Deliberativo. Então, um ambiente desse não estava nem um pouco propício para o Conselho aprovar a contratação dele, e foi uma pressão que a mídia exerceu, e agora, e também não somente a mídia, mas também os próprios torcedores do Santos, dada a repercussão do áudio, né, envolvendo aí esse processo que tem o Robinho. E se assim foi feito, né, eu acho que agora, acho que também foi muito arriscada essa atitude da diretoria de ter feito um contrato com o atleta nessa situação, né, não mediu as forças, por mais que nós tenhamos aí esse problema, o Santos já tem um clube que não é muito bem quisto pela mídia, isso é inegável. Vou citar exemplos aí de situações que temos hoje, esse ano,
de um certo clube que tem parte no processo envolvido, né, em que dentro de suas dependências morreram garotos dentro de container, num CT da base de uma agremiação, e que não sofreu a tamanha pressão que está sofrendo o Santos agora. Por exemplo, uma das patrocinadoras que rompeu o contrato com o Santos ainda continua tendo vínculo com essa equipe do Rio de Janeiro. Em nenhum momento, quando houve aquele episódio envolvendo o CT do Ninho do Urubu, se cogitou, por exemplo, pressão por parte dos patrocinadores da equipe carioca. Eles continuam com os patrocinadores. Em nenhum momento se falou, por exemplo, das famílias que foram vítimas desse acontecimento, pressionando, por exemplo, a equipe no Rio de Janeiro, essa equipe no Rio de Janeiro da mídia, que tem em suas fileiras grupos de torcedores que pressionaram e moveram uma ação coletiva no Supremo Tribunal de Justiça contra a contratação do atleta Robson de Souza dos Santos. Então foi uma influência direta, né, de influência externa, que o Santos Futebol Clube foi muito apedrejado, foi muito pressionado, né? Não por causa da torcida, mas da torcida nossa, interna, mas por influência externa. Agora com os panos quentes, agora, por exemplo, pelo menos essa atitude que o Robinho teve, deu menos munição agora, por exemplo, para a rede de comunicação que está ensaiando, inclusive, até uma entrevista no programa do Fantástico com essa moça, suposta vítima do estupro, um correspondente lá na Ilse Scamparini, lá em Roma. Pelo menos agora, não vamos dar munição para a mídia fazer isso, explorar ao máximo, tentar voltar a opinião pública contra o clube, ainda mais do que já está, tomar proporções que já tomaram. Então, envolver o clube nisso, envolver uma situação dessa foi muito arriscado, não, ele dá uma hipótese que agora prova-se que a diretoria não observou bem os detalhes do processo. Das declarações agora do próprio presidente Orlando Rolo, só agora que ele teve acesso ao processo, dos ditames mesmo do processo, e que agora com esse áudio vazado não vai ter como fugir, agora ele vai ter que olhar. Ele, infelizmente, não mediu as forças, não analisou não calculou, né, o risco que isso incorreria na imagem do clube e também do atleta também, né, de pronta decisão conjunta. Correram risco e teve que o atleta tomar essa decisão, que mais uma vez eu reitero, acho que foi uma decisão sensata da parte dele. Não que eu esteja aqui defendendo o Robinho nesse caso, até porque não dá para defender ninguém nesse ponto. Como sabe, o processo se encontra em trânsito julgado, ele ainda pode provar sua inocência. E essa decisão, que foi em primeira instância de condenação, pelo que se diz, né, se baseou no depoimento da vítima e por causa dessas gravações que agora foram vazadas, e na qual a parte do réu, o Robinho, ainda sequer apresentou a defesa dele. No momento que foi condenado, ele estava aqui no Brasil, depois circulou para outros países, mas não apresentou ainda a versão dele, conforme como diz, por exemplo, a advogada dele aqui no Brasil, a Marisa Ligia. Agora, né, com essa repercussão toda agora, ele vai ter tempo, o processo vai correr em dezembro, né, processo que se encontra, em teoria, ele se encontrava em segredo de justiça. Agora vai ser encaminhado para dezembro, não sei qual hora que vai essa repercussão, talvez que ele possa agilizar esse problema, esse processo. Né. A justiça lá continua a ser rápida, se bem que também esse recurso aí do segredo de justiça lá na Itália, e que a própria emissora está correndo um risco muito sério também, porque que eu pude pesquisar, eles têm uma legislação rigorosa também nesse ponto. Eles estão correndo um risco também sério, de multa. Talvez eles deixaram aí o áudio vazar, amparados pela Comissão Europeia, que é um órgão superior dentro dos países da União Europeia. Né? O tempo vai ser o senhor da razão nesse ponto. Mas eu disse aí, fiz um comunicado aí a respeito, inteirando. Espero que obrigado aí, galera. Se o áudio estiver muito alto aí, vocês não toquem, beleza? Enquanto eu vou falando aí, deixem as suas perguntas também, né, se quiserem participar. Mas se correr um risco muito sério por parte da diretoria, né, nesse ponto, não soube medir as forças. O pessoal vai citar o exemplo do Casares. Eu ia falar do Casares.
foi contratado recentemente pelo Corinthians, só que, né, ele, de certa forma, a diretoria do Corinthians foi um pouco mais esperta, porque o Casares não responde mais esse processo do estupro dele, da mesma natureza que a do Robinho, né? Deu por encerrada a acusação, pelo menos se livrou da acusação de estupro desde 2019. Né? Depois, a priori, o Casares foi inocentado. Tem essa mancha na carreira dele, mas ele foi inocentado. E quando o São Paulo estava interessado nele nessa época, inclusive eles deixaram de lado. Né? Cogitou-se o Casares no São Paulo nessa mesma época que ele estava respondendo a esse processo de estupro, o São Paulo pulou fora. O Corinthians contratou ele depois, né, que ele não está mais respondendo a esse tipo de coisa. Agora, o Santos não, é bem diferente da realidade do Robinho. O processo dele ainda se encontra em curso. Né? Qualquer coisa pode acontecer. Ele foi condenado em primeira instância. A princípio, ele é um condenado. E como condenado, isso aí dá munição para a mídia explorar um assunto do momento, como está se tornando. Né? Que agora, com essa decisão do Robinho, agora eles vai dar, colocar panos frente e passar para o pessoal da Globo baixar a bola. Porque se continuasse dessa maneira, eles não iam baixar. Né? Eu até ensaiei aí, uma fração de segundos aí, a diretoria apagando para ver, a diretoria insistindo na permanência dele, entendendo, não bater de frente com a mídia, mas eu acho que não ia dar muito certo essa atitude não, porque o pessoal ia explorar ao máximo, vai explorar ao máximo, né? Agora com essa atitude talvez nem tanto, pode pôr panos quentes. O Casagrande, por exemplo, de manhã disse que ele não ia se calar. Quando o Casagrande fala, não é só o Casagrande que fala não, é a própria emissora, é a própria Rede Globo, e que eles iam partir para cima, eles iam explorar esse assunto até pressionar, até apertar aquele parafuso. Não aconteceu. Uma consequência já era outra. Os patrocinadores fazendo um manifesto para que rompesse o contrato, caso o contrato sairiam fora, né? Iam perder milhões por mês aí, nesse problema aí de pagar salários de atletas, direitos de imagem atrasados, perder patrocinador numa hora dessa não seria nem um pouco prudente. Então, assim, eu até cheguei a compreender a contratação dele, mas eu não cheguei a concordar, justo por isso. Não dizendo que o Robinho é culpado ou inocente, né? Isso ainda vai ser resolvido, mas justo por isso, por associar a imagem do clube no momento que ele responde esse processo. E agora, né, o Robinho desvinculado, agora livra o clube, a imagem do clube desse problema, por enquanto. Né? E o Robinho que responda pelo problema que ele causou. Né? Seja ele inocente ou culpado, ele que se resolva agora. Né? Dizendo, mais uma vez isso aí, eu disse no manifesto, não é um manifesto em defesa do Robinho, como eu vi nas redes sociais colocando o hashtag fechado com o Robinho. Não era para estar fechado com o Robinho, era fechamento com o clube, fechamento com a imagem do clube. Fechado com o Robinho é ele que tem que se fechar, ele que tem que se recolher, como agora, né, ele fez, né, acertadamente. E, aliás, Marcelo Frazão, diretor de marketing, parabéns, hein, cara, tu é um bichão, hein, rapaz. Você se omitiu o tempo todo nesse episódio, hein? Cadê o gerente de marketing nessa história? Pelo menos para tentar intermediar esse problema com os patrocinadores. Cadê o Marcelo Frazão nessa história, hein? Se omitiu completamente nesse episódio. Se omitiu, né? O cara que é responsável pelo marketing do Santos, vendo essa mobilização por parte dos patrocinadores, em nenhum momento se apresentou para conversar. É o bichão mesmo esse cara, hein? E dizem que esse cara é que é o publicitário do ano no remo entre clubes de futebol do Brasil. Olha, tá justificando porque que ele saiu do time dele, que agora, né, é esse time aí que está respondendo a processo, é parte envolvida do processo. O Santos não é parte envolvida nesse processo do Robinho, mas no clube anterior onde o Marcelo Frazão estava, o clube é parte do processo. E não está tendo essa confusão, essa pressão que o Santos exerce na mídia. Agora, se o Robinho conseguir provar sua inocência, se a sentença for completa e ele for declarado inocente em todas as instâncias, não só o Robinho,
Mas o clube também tem que partir para cima, porque o clube foi atacado. O clube foi bombardeado de todas as formas pela mídia. Teve a sua imagem vinculada e ameaçada. E perdendo, né, em teoria, patrocínio. Esse patrocínio aí, que essa empresa de odontologia, né, rompeu com o clube, na verdade depois provou-se que não paga coisa nenhuma, que prestava apenas assistência odontológica para os garotos da base, apenas emprestava o nome, mas na verdade não pagava nada. Mas mesmo assim, né, o risco que o clube correu foi atingido, foi pressionado, mesmo não sendo parte envolvida no processo. O clube tem que depois partir para cima também desses profissionais, ditos profissionais no mídia, que tentaram formar opinião, tentaram influenciar diretamente os rumos do clube. E por isso que eu coloquei um comunicado nas redes sociais. Não caberiam a eles julgar. Caberiam aqui, internamente, não caberiam eles decidirem, né, as ações do clube. É isso que foi o meu questionamento. E que culminou agora nessa solução, por enquanto momentânea. Se caso comprovada a inocência do Robinho, não só ele, mas a instituição Santos Futebol Clube, seja lá quem for o presidente ano que vem, tem que fazer por onde também. Tem que ser, de alguma forma, ressarcido pela sua imagem. Por essa decisão que tomou, por esse movimento que se iniciou contra, não somente contra o Robinho, mas contra o clube, para atingir o Santos Futebol Clube. Entendeu? Galera, esse aí, por exemplo, é tudo que eu tenho que falar a respeito por enquanto. Eu acho que eu falei bastante. Tenho mais para falar ainda sobre isso. E agradeço mais uma vez pela atenção. Lembrando que, no caso aí, vou deixar esse vídeo gravado na minha página SFC Raiz. Beleza? Um bom fim de semana para vocês, uma ótima sexta-feira. Santos sempre Santos. Valeu!